É isso aí, meus irmãos. Glória a Deus. Eu, neste momento, eu gostaria de gravar esta live e abordar um assunto muito importante. Meu nome é Jairo Teixeira e eu nasci ali na cidade de Jaguaripe, Bahia, e me criei na cidade de Salvador, Bahia. Eu quero abordar este assunto, meus irmãos. Qual o motivo? É algo muito importante. Não sei se meus irmãos perceberam que as pessoas que se acham bem-sucedidas, elas estão falando que o seu sucesso veio através de orações, como a oração de Cipriano. Então eu gostaria de chamar a atenção dos meus irmãos para esse assunto, que é um assunto de extrema necessidade. Eu sou neto de feiticeiro por parte de mãe e de pai. Meus avós, por parte de mãe, feiticeiros, e por parte de pai também feiticeiros. Então eu me criei num ambiente do ocultismo, apesar da minha mãe ter muito medo do ocultismo. Muitas vezes foi feito propostas para minha mãe fazer a cabeça e ela nunca aceitou. Ela sempre teve medo. Mas meu pai era quem levava as oferendas para colocar nos pés dos Exus. Era meu pai. Meu pai era um homem castigado pelas entidades malignas. Ele cantava muitas músicas a respeito do candomblé. Mas o que eu quero chamar a atenção neste momento é quando eu, envolvido com isso, eu queria fazer sucesso na carreira de futebol, e só que a coisa não andava. Então eu recordo, quando eu tinha 5 anos, minha mãe me levou numa bruxa, e essa bruxa levantava uns litros de água, e dentro desses litros de água, essa bruxa via os guias das pessoas, quer dizer, os demônios. E eu fui levado nessa bruxa, ela era conhecida, e ela levantou alguns litros, e ela viu os guias dos meus irmãos. Mas minha mãe disse: eu queria que você visse o guia deste menino, que era eu. E a bruxa levantou o litro e ela disse: não, eu não vejo o guia desse menino. O guia dele deve ser muito forte, porque não está aqui, dentro do litro. E os anos se passaram, e aí eu mandei minha tia ir num terreiro. As coisas não estavam indo muito bem para mim. Eu mandei minha tia ir num terreiro. E ela foi, quando chegou lá, consultou um guia, que é um demônio. E o guia mandou um recado para mim, dizendo que não poderia fazer nada por mim, porque eu pertencia ao homem de branco. Isso me chamou a atenção. Eu não sabia quem era esse homem de branco. E eu fiquei com aquilo. Eu já tinha 20 anos de idade.
E na época que minha mãe me levou pela primeira vez na bruxa, eu tinha 5 anos. Então, o guia não aceitou fazer um trabalho para melhorar nada para mim, porque ele sabia que eu pertencia a Cristo, que Cristo teria uma obra na minha vida. Eu quero chamar a atenção de vocês que estão escutando essa live, essa gravação. Tomem cuidado, não façam a oração de Cipriano e nem faça pacto nenhum com nenhuma entidade maligna. Eu quero falar um pouquinho de Cipriano. Ele que tem um livro de capa de aço, e um livro de capa de couro, e um livro de capa preta. Eu quero aconselhar vocês que fuja disso. Fuja de pactos e de fazer oração de Cipriano. Ou outra oração qualquer que venha ao seu intermédio, que venha a você, para que você venha ter bens, para que você venha ser rico, para que você venha ter fama. Fuja disso. Eu quero falar um pouco de Cipriano, mais conhecido como São Cipriano. Cipriano era filho de um nobre, de uma família rica, uma família nobre e rica, lá na África, na cidade de Cartago. Capital romana no norte da África, quer dizer, era uma província romana. O que seria uma província? Província é uma divisão de território colocada sob a autoridade de um delegado. Isso é uma província. Então, mais conhecido como São Cipriano, bispo de Cartago, ele nasceu por volta do ano 210 depois de Cristo. Ano 210 depois de Cristo. Guarda bem isso. Cipriano morreu no dia 14 de 9 de 250. Cipriano viveu pouco tempo. Morreu cedo. Então, a Igreja Católica alega que Cipriano foi um dos seus... Aqui, ó, escutem bem. Ele era bispo. Não era. Cipriano nunca foi bispo. Porque a Igreja Católica foi criada no ano 317 depois de Cristo. E Cipriano morreu 75 anos antes. Então ele nunca foi da Igreja Católica. Isso é uma maquiagem. Cipriano sempre foi um bruxo. Eu não acredito em convenção de Cipriano. Então, meus irmãos, Cipriano, o nascimento dele foi aí em Cartago, ao norte, né? O nome de Cipriano, o nome dele é Tácio Cecílio Cipriano. O nome dele de nascimento, de registro, é Tácio Cecílio Cipriano. Então, eu já falei que ele morreu em 14 de 9 de 250 depois de Cristo. Essa é a primeira edição do estudo que eu vou dar a respeito de Cipriano. Cipriano teve como professora, ele teve alguém que lhe ensinou a fazer as bruxarias, as orações. Ele não nasceu sabendo, ele teve alguém que lhe ensinou. Quem ensinou, quem foi a professora de Cipriano, a lenda fala que foi a bruxa de Évora. A bruxa de Évora. Ela é até cultuada hoje. Então, meus irmãos, a lenda afirma que São Cipriano herdou os livros, os pergaminhos, né,
os manuscritos da bruxa de Évora. Então ele passou a ser mais poderoso porque ele se aplicou a essa questão. Então, meus irmãos, depois eu vou estar falando mais sobre Cipriano. Eu só estou querendo abrir os olhos de vocês. Não leiam nada, nem façam oração a Cipriano. Chamo ele de São Cipriano, mas eu chamo de bruxo, o bruxo. Cipriano foi um influente bruxo pagão da antiguidade, que após tentar, sem sucesso, usar a magia para seduzir uma cristã por nome Justina, alguém procurou Cipriano e pagou para ele fazer um feitiço para essa pessoa conquistar uma moça. Pagou a Cipriano. E Cipriano tentou por muitas vezes fazer essa magia, mas não conseguiu o encantamento sobre essa moça. Eu acredito que a Justina, a moça que a Igreja Católica até fala que pertencia a ela era uma crente, ela não era católica, ela era uma protestante. Porque Cipriano, mais adiante, na próxima edição que eu for falar a respeito do Cipriano, eu vou falar a respeito da moça e vou falar o que aconteceu com mais profundidade. Então o que eu quero alertar para vocês, fala o seguinte, que a história que o retrata como um poderoso bruxo e depois como um defensor da fé, central na lenda de origem a um livro de práticas de magia atribuída a Cipriano. Meus irmãos, tem um livro que eu não aconselho nenhum de vocês a ler, o livro de Cipriano. Só em você abrir o livro e ler, você já está fazendo um pacto com o maligno. Não aceite oração de Cipriano, nem fazer leitura do livro dele. Meus irmãos, o livro de Cipriano, o Tesouro dos Feiticeiros, é algo muito desejado pelas bibliotecas e pelos historiadores. Vocês observem que o livro de Cipriano é tido como um tesouro dos feiticeiros. Meus irmãos, as magias, os pactos, é tudo feito dentro do livro de Cipriano. O livro de Cipriano é um livro maldito. Eu conheci um rapaz que comprou o livro de Cipriano depois de insistir demais na livraria, porque o livro de Cipriano só é vendido para os bruxos que tem uma carteirinha. Tem que ter uma carteira. Ninguém pode comprar esse livro. É um livro maldito. É um livro amaldiçoado. Meus irmãos, esse livro é usado pelos bruxos, pelos feiticeiros. Tomem cuidado. Fuja deste livro, das orações. Quando alguém